Um único achado pode mudar tudo. Uma fotografia esquecida ameaça reescrever a história dos Estados Unidos. Número 1. O baú no sótão de Claire. Tudo começou com um baú antigo, preso por correias de couro gastas e uma trava de latão quase solta, escondido no sótão da casa da família Donovan. Décadas de calor e poeira haviam coberto tudo, e Claire não tinha intenção alguma de mexer ali naquele dia. Apenas fazia uma limpeza, talvez tentando achar alguma peça antiga que valesse a pena recuperar. Mas o que ela encontrou era algo que desafiava qualquer explicação lógica. Dentro do baú, havia o que se esperaria de uma herança esquecida. Títulos ferroviários antigos, luvas de renda amareladas, cartas desbotadas pelo tempo e alguns botões soltos. Até que sua mão tocou algo mais firme, um álbum de fotografias de couro, com a lombada rachada e os cantos curvados como folhas secas. Número 2. Uma única imagem diferente das outras. As imagens eram todas em preto e branco. Rostos estáticos, poses rígidas. Retratos típicos do fim do século XIX. Com exceção de uma. Perto do final do álbum, envolta em papel de cera, havia uma única foto diferente. Ela tinha peso. O papel era mais grosso, as bordas seladas, e um cheiro antigo que Claire não conseguia identificar. Talvez tabaco, cola ou algo mais estranho ainda. Ela só abriu a foto quando terminou de limpar o ambiente. E quando puxou a capa de cera, ficou sem fôlego. Diante dela, perfeitamente visível, estava Abraham Lincoln. Número 3. Uma imagem impossível. Lincoln usava seu casaco preto característico, o chapéu inclinado pegando luz do sol no lado direito da imagem. Ao lado, uma cadeira de madeira vazia. Oficiais da União estavam ao redor, espadas à cintura, incluindo os generais Ulysses Grant e George Meade. Para qualquer outra pessoa, seria um registro histórico extraordinário. Mas Claire viu algo que tornava a imagem impossível. Estava em cores reais. Não era pintura à mão. Não havia retoques. Era uma imagem capturada com cores autênticas. O azul profundo dos uniformes da União, o marrom empoeirado das botas, os tons de madeira da cadeira, os brilhos nos vincos do terno de Lincoln. Parecia uma foto moderna, feita em 1865. Número 4. Claire leva a foto para um especialista. Sabendo que tinha algo extraordinário nas mãos, Claire procurou o único especialista em quem confiava. O professor George Kramer, um historiador de fotografia da Guerra Civil que havia sido palestrante em sua universidade. Assim que viu a foto, Kramer não disse uma palavra. Apenas se aproximou, os olhos arregalados, mãos trêmulas. "Preciso que me diga exatamente onde você encontrou isso", disse ele com a voz baixa. Claire relatou tudo. O sótão, o baú, o papel de cera. Kramer então apontou para o papel da imagem. "Isso é um papel de prata albamã da década de 1860. Ele não pode conter cor." Ela perguntou se era falsa. "Não, e é isso que mais assusta", respondeu ele. Número 5. A análise técnica confirma o impossível. Kramer levou a foto à Sociedade Histórica de Nova York. Junto com Claire, ele a submeteu a análises com especialistas em imagem forense e conservação de papel. O resultado foi inacreditável. As cores não foram adicionadas depois. Estavam dentro da imagem. O processo parecia similar ao do Kodachrome, mas isso seria impossível, pois ele só surgiu décadas depois. Os exames mostraram corantes e pigmentos orgânicos incorporados quimicamente à imagem, datando dos anos 1860. A ciência não conseguia explicar, a história muito menos. Número 6. Uma figura entre Lincoln e Grant. Mas, enquanto os especialistas analisavam a química e os materiais, Claire notava algo mais. Entre Lincoln e Grant havia um homem. Alto, discreto, sem insígnias, sem nome. Um rosto que não aparecia em nenhuma lista de oficiais, nem nos arquivos históricos da Guerra Civil. Ele usava uniforme, sim, mas sem patentes. Seu olhar era firme, como se soubesse exatamente onde estava, como se fosse parte de algo ainda maior. Número 7. Um rosto familiar. Foi então que Claire teve um estalo. Ela conhecia aquele rosto. Não de livros de história, mas de uma foto da sua própria família. Rapidamente pegou o celular e buscou uma imagem de 1912. Um homem em pé diante de um celeiro, com a mão sobre a cabeça de um cachorro. Mais velho, com roupas simples de fazendeiro, mas era o mesmo rosto. O mesmo que estava ao lado de Lincoln quase 50 anos antes. "Esse deve ser meu tataravô", sussurrou Claire.
Kramer arregalou os olhos. Número 8. William Donovan, o desaparecido. Clary contou tudo o que sabia. Seu avô dizia que o avô dele, William Donovan, tinha lutado na Guerra Civil, mas desapareceu antes do fim. Não voltou. Apenas sumiu. Ela abriu seu notebook e foi procurar nos arquivos oficiais. Encontrou uma única entrada. William Donovan, patente socorrista, Regimento 104º de Infantaria de Nova York. Status: desaparecido em combate. Última aparição: 6 de abril de 1865. Kramer franziu a testa. Se ele sumiu no dia 6, como pode estar nessa foto do dia 9 de abril em Appomattox? Número 9. A fotografia que não deveria existir. Kramer começou a pesquisar freneticamente e encontrou algo ainda mais estranho. Não existem fotos conhecidas de Lincoln em Appomattox, apenas gravuras e cartas. Se aquela imagem fosse real, seria o único registro fotográfico do momento da rendição de Lee, 3 dias depois do desaparecimento oficial de William Donovan. E a pergunta se tornava inevitável. Por que Donovan está nessa foto, se já havia desaparecido? Número 10. A suspeita de manipulação histórica. Clary sentia um misto de orgulho e pavor. Se a imagem fosse real, não apenas seu tataravô estava presente em um dos momentos mais importantes da história dos Estados Unidos, como alguém havia feito questão de escondê-lo. E se não tivesse sido um erro? E se alguém tivesse planejado colocá-lo naquela foto? E depois apagado qualquer evidência de sua existência? A ausência de registros, o silêncio nos arquivos, as lembranças vagas da família. Tudo parecia proposital. Número 11. Um legado esquecido. De repente, Clary se lembrou de uma carta antiga que seu avô costumava mostrar. Estava envelhecida, quase ilegível, escrita por William Donovan décadas após a guerra. Havia uma frase nela que agora fazia todo o sentido. Se algum dia encontrarem a fotografia com a cadeira, queimem-na. Ela nunca deveria ser mantida. Aquilo não era um simples conselho. Era um aviso. Aquela imagem não era apenas uma lembrança de tempos passados. Era perigosa. E agora, com a verdade à flor da pele, Clary sentia o peso de séculos de silêncio intencional. Número 12. O homem entre Lincoln e Grant. No laboratório, a atenção já não se voltava a Lincoln ou Grant. Todos os olhares estavam voltados para o homem no meio. Não um fantasma do passado, mas alguém que fora deliberadamente apagado. Donovan não tinha sido esquecido. Ele havia sido escondido, excluído de registros, apagado da memória pública, como se nunca tivesse existido. Até agora, número 13. Lincoln e sua rede oculta. William Donovan parecia uma anomalia. Sem patente, sem promoção, sem registro de morte. Apenas um rastro que terminava em desaparecido em combate no dia 6 de abril de 1865. Mas, e se ele não estivesse realmente desaparecido? Naquela noite, no laboratório da Sociedade Histórica de Nova York, o professor Kramer cavou mais fundo nos arquivos do Departamento de Guerra. Horas depois, ligou para Clary com a voz tensa. Achei algo. Venha até aqui agora. Número 14. Uma mensagem cifrada nos arquivos militares. Assim que Clary chegou, Kramer foi direto ao ponto. Mostrou a ela um documento pouco acessado, um memorando de campo de abril de 1865 que dizia: William Donovan transferido para Posto Sombra a pedido de Abraham Lincoln. Não registrar. E mais, armas apenas em caso de necessidade. Clary arregalou os olhos. William Donovan? Perguntou. Departamento de Guerra, respondeu Kramer. E Abraham Lincoln? É quase certo que seja ele. Era como alguns auxiliares mais próximos se referiam a ele em comunicações privadas. A sala ficou em silêncio. O que antes era apenas uma foto esquecida se transformava agora em uma pista de uma operação paralela. Número 15. Um exército nas sombras. Enquanto vasculhavam os registros, outra pista surgiu. Um diário de campo mencionava escoltas temporárias, designadas para missões confidenciais entre zonas de comando. Homens sem insígnias, sem documentos oficiais. Com ordens diretas para vigiar, relatar em silêncio e proteger figuras-chave, incluindo o próprio presidente. Claire ficou atônita. Está dizendo que Lincoln criou uma rede própria, fora da hierarquia militar? Kramer assentiu. Sempre houve rumores, mas nunca algo tão concreto. Número 16. O emblema oculto de Donovan. Foi então que Elsa, a especialista em imagem forense, ajustava o escaneamento da foto e congelou. Aproximou o foco no colarinho do uniforme de Donovan. Tem algo aqui, murmurou.
Debaixo da aba da lapela, quase imperceptível, havia um pequeno patch costurado à mão. Desgastado, mas ainda legível. P. I. C. Kramer se inclinou para observar. Comitê de Escolta Presidencial. Elsa empalideceu. Isso não existe. Não oficialmente, respondeu Kramer. Mas há menções em diários codificados e cartas de auxiliares próximos de Lincoln. Segundo esses registros, nos últimos dias da presidência, Lincoln não confiava totalmente em seu gabinete. Criou seus próprios olhos e ouvidos. Um grupo secreto de confiança total. Número 17. O verdadeiro papel de Donovan. A insígnia costurada no paletó de Donovan era a prova final. Ele não havia desaparecido. Tinha sido recrutado diretamente por Lincoln para operar fora dos registros, removido de seu regimento, colocado ao lado do presidente por ordem do próprio. Mas as perguntas continuavam. Por que essa operação era secreta? Por que nenhum de seus membros era documentado? E por que Donovan aparece com destaque na foto, para logo em seguida ser apagado da história? Kramer recostou na cadeira e passou a mão no rosto, cansado. Lincoln sabia que o fim da guerra se aproximava, mas a paz, essa ainda era incerta. Ele precisava de pessoas de confiança, não generais, não políticos, fantasmas, como William Donovan. Número 18. A cadeira vazia e seu verdadeiro significado. Na imagem, até então, a cadeira vazia ao lado de Lincoln parecia apenas um detalhe, um objeto de cena. Mas com tudo o que Claire e Kramer haviam descoberto, ela passou a ser algo mais. Talvez fosse um marcador, um espaço reservado, uma posição estratégica. Era um símbolo do que poderia acontecer, do que poderia dar errado. Um local para que alguém como Donovan interviesse caso a situação saísse do controle. Se Claire não tivesse olhado com atenção, a história teria ignorado tudo isso. Mas agora o enigma começava a se desenrolar. Número 19. A mensagem escondida no uniforme. Sob o emblema do P e C, havia mais. Elsa voltou a examinar a imagem, escaneando o uniforme de Donovan em altíssima resolução, quando algo chamou sua atenção. Esperem, tem mais costura aqui. Não é só o distintivo, disse surpresa. Abaixo da insígnia havia uma linha de costura quase invisível, com linha apenas um tom mais claro que o tecido do casaco. Parecia um fio solto, mas era algo intencional. Elsa ajustou o scanner espectral e deu zoom. Lá estava, uma mensagem costurada à mão, cuidadosamente escondida no uniforme de Donovan. Número 20. O conteúdo da mensagem. A leitura da frase fez a sala congelar. Alvo confirmado. Permanecer até 14 de abril. Claire recuou, sem ar. O silêncio dominou o ambiente. 14 de abril de 1865. A noite em que Abraham Lincoln foi assassinado no Teatro Ford, em Washington, por John Wilkes Booth, um simpatizante confederado. Sua morte ocorreu apenas 6 dias após o fim oficial da Guerra Civil. Claire olhou para todos. Estava claro. A mensagem indicava que William Donovan sabia que ele estava ali para vigiar, que tinha recebido uma missão com prazo de validade. Número 21. Testemunha ou última defesa? Alvo confirmado não é linguagem de patrulha de rotina, murmurou Mason, o conservador de papel. E permanecer até... completou Elsa. Sugere uma duração de missão, não um local. Donovan estava perto de Lincoln. Era possível que tivesse sido colocado ali como última linha de defesa, ou pior, que tenha sido uma testemunha silenciosa de algo que não conseguiu evitar. Número 22. Silêncio planejado. Com isso, o desaparecimento de Donovan dos registros militares já não parecia um acidente. Parecia um acobertamento. Claire se lembrou da carta de seu ancestral. Se algum dia encontrarem a foto com a cadeira, queimem-na. Agora fazia todo o sentido. A imagem não era apenas uma relíquia, ela era prova. Prova de que Donovan sabia que tinha uma missão, e talvez que fracassou. Número 23. O tempo e o silêncio. O que tornava tudo ainda mais impressionante era o timing. O memorando do Departamento de Guerra dizia que Donovan havia sido transferido ao posto Sombra 3 dias antes da rendição de Lee, em 9 de abril. A fotografia mostrava que ele ainda estava vivo, em plena missão, com ordens até o dia 14. Mas depois disso, não havia mais nada. Número 24. A falha inevitável? Ele deveria ter impedido, sussurrou Claire. Kramer não respondeu. Havia muitas variáveis. Talvez Donovan tivesse os meios para evitar o atentado. E falhou. Talvez estivesse esperando ordens que nunca chegaram. Ou talvez
tenha sido removido antes de conseguir agir. O que era certo é que alguém havia costurado aquela mensagem no uniforme dele, e alguém fez questão de apagar qualquer rastro depois. Número 25. A fotografia como prova definitiva. A foto, antes vista como uma curiosidade antiga, agora era algo completamente diferente. Uma peça de evidência, mas a mensagem também levantava uma possibilidade perturbadora. Donovan foi silenciado antes de poder agir. Até então, o foco era o conteúdo da imagem. Lincoln, Grant, Meade, Donovan. Mas agora, era a própria foto que escondia o maior mistério. Número 26. A origem tecnológica impossível. Desde o começo, a imagem parecia moderna demais, clara demais, detalhada demais. A cor por si só já quebrava todas as regras da fotografia conhecida da época. Fotografias em cor não existiam durante a Guerra Civil, nem mesmo teorizadas até a década de 1890. Então, como aquilo era possível? Elsa decidiu investigar mais uma vez. Usou um scanner espectral avançado para isolar os dados de pigmentação da foto. O que encontrou mudou tudo. Número 27. A revelação química. Não é pintada à mão, disse ela séria. Achei que fosse uma impressão colorida feita depois, mas os pigmentos estão na emulsão da fotografia. Silêncio. Isso é impossível, murmurou Mason Lee, o especialista em papel. O papel de prata Albaman da década de 1860 não suporta pigmentos cromogênicos. Não foi feito para isso. Elsa assentiu devagar. E mesmo assim, este suporta. Número 28. A técnica secreta. O relatório técnico de Elsa explicava a composição. Camadas de goma arábica, ligas orgânicas de origem animal e, o mais impressionante, pigmentos naturais como beterraba e anil. Ambos usados para tingir tecidos no século XIX. Mas jamais registrados em processos fotográficos. Misturados a compostos oleosos reativos à luz, tudo indicava um processo experimental, controlado com precisão para manter as cores estáveis em condições muito específicas. Era uma fórmula frágil, impossível de replicar em larga escala. Mas ali estava, número 29, a fotografia como cápsula do tempo. Isso não é só uma foto, murmurou Clary sem conseguir tirar os olhos do escaneamento. É um protótipo. Kramer assentiu. Parece que sim. Enquanto vasculhavam registros pouco conhecidos, Elsa achou algo ainda mais surpreendente. Uma entrada no diário de um assistente de Timothy O'Sullivan, um dos maiores fotógrafos da Guerra Civil, datada de 1866. Número 30. A encomenda de Lincoln. O trecho dizia: o presidente solicitou uma chapa cromática única para seu legado, sem exibição. Desenvolvimento privado aconselhado. Aquilo caiu como uma bomba no laboratório. Lincoln nunca foi um homem vaidoso, mas era alguém obcecado com significado, com legados, com a permanência da verdade. Se ele de fato encomendou uma fotografia experimental, era porque queria deixar algo que sobrevivesse ao tempo. E não para exibição pública, não como propaganda de guerra, mas como uma cápsula visual, um enigma cuidadosamente elaborado para ser compreendido somente por futuras gerações. Número 31. Donovan como guardião da mensagem. Se aquela foto era um enigma intencional, ela precisava de alguém que a protegesse. E esse alguém era William Donovan. Talvez seu verdadeiro papel nunca tenha sido apenas o de proteger o presidente. Talvez ele fosse o portador, aquele encarregado de guardar um documento codificado, uma mensagem oculta, o testemunho final de um presidente que sabia que não poderia confiar em todos. Donovan estava ali, no centro da imagem, ao lado das figuras mais poderosas da União. Não como herói de batalha, mas como guardião silencioso de algo maior do que ele mesmo. Número 32. O mistério da permanência da fotografia. Mas então surge uma nova questão. Se a imagem foi criada em segredo para nunca ser mostrada ao público, por que Donovan a manteve? Por que deixou instruções para destruí-la, mas não o fez ele mesmo? E por que, depois de um século inteiro, ela veio à tona justamente agora? Clary só encontrou a resposta quando examinou com mais atenção o próprio álbum antigo de fotos. Escondida na costura interna da capa havia uma única página dobrada. Um bilhete, assinado simplesmente por Al. Número 33. A carta final de Lincoln. Até aquele momento, Clary já havia aceitado a realidade. Sua família carregava um capítulo perdido da história americana. Algo real. Não um boato. Não uma teoria. Mas uma conexão direta com os últimos dias de Abraham Lincoln.
O bilhete que ela encontrou não era apenas uma nota de rodapé. Era uma carta escrita à mão, em tinta desbotada, mas ainda legível. O envelope dizia apenas para William, sem sobrenome, sem remetente, sem selo. Mas a assinatura ao final congelou Clary por dentro. Al Kramer calçou luvas e começou a ler em voz alta. Número 34. As palavras de um presidente. Meu querido William, se nada mais sair desta guerra, ela nos mostra que a verdade raramente interessa aos que mais precisam dela. Você foi escolhido não para empunhar sua espada, mas para permanecer visível entre aqueles que o fazem. O que faremos com a paz nos desafiará mais do que qualquer coisa que fizemos durante a guerra. Portanto, permaneça onde não esperam você. Observe quem for preciso. E se a história esquecer de você, permita que o faça. Eu não. Depois disso, o silêncio tomou conta da sala. Ninguém precisava ouvir mais nada. Não havia sobrenome nem título, mas a voz naquele papel era inconfundível. O tom, o peso, a gravidade de quem sabia o preço da verdade e como ela poderia ser apagada com facilidade. Número 35. A ordem final de Lincoln. Aquela carta era mais do que uma despedida. Era uma missão. As palavras "permaneça onde não esperam você" ressoavam com força. Donovan não estava apenas ao lado de Lincoln na fotografia. Ele estava no meio, em posição de destaque, e ainda assim ausente de todos os registros oficiais. Ele não era um oficial, nem um assessor. Não era para ser reconhecido. A instrução era clara. Se a história te esquecer, deixe-a esquecer. Número 36. Donovan e o apagamento intencional. Kramer olhou para o grupo e murmurou. Isso não é só uma carta, é uma diretriz final. Explica tudo. Por que Donovan foi retirado dos registros? Por que a família acreditava que ele tinha desaparecido? Por que não havia rastro algum? Ele não havia sumido. Tinha sido removido da existência de forma intencional. Para o mundo, ele nunca existiu. Até agora. Número 37. A instrução para destruir a prova. E talvez o mais perturbador de tudo fosse o motivo de Donovan ter deixado a instrução escrita décadas depois. Queime a fotografia se encontrá-la. Porque manter aquela imagem era o mesmo que quebrar o juramento. Lincoln havia confiado nele. Tinha entregue a ele um segredo. E carregar aquela foto era carregar a verdade crua, aquela que não poderia ser revelada até que fosse seguro fazê-lo. Donovan jamais pediu para ser lembrado. Número 38. A revelação ao mundo. Quando a história da fotografia da Guerra Civil em cores veio à tona, com um homem desconhecido ao lado de Abraham Lincoln, os historiadores entraram em choque. Não apenas por quebrar as barreiras cronológicas da fotografia, mas porque ela trazia à luz uma parte da história que ninguém estava pronto para descobrir. Mas Clary sabia. A verdade não foi feita para ficar enterrada. Número 39. Clary recusa todas as ofertas. Redes de televisão, colecionadores privados, universidades, todos vieram com propostas. Mas Clary recusou cada uma delas. A foto não estava à venda. Nunca havia sido feita para ser negociada, nem para exposição midiática. Aquilo era algo sagrado. Número 40. A exposição pública. Clary decidiu então criar algo pessoal e verdadeiro. Uma parceria com a Sociedade Histórica de Nova York para montar uma exposição pública. Ela se chamaria O Homem que Permaneceu. O centro da mostra era uma réplica da fotografia ampliada em tamanho real, protegida por vidro e iluminada suavemente por trás. Número 41. O legado reconstruído. Agora, qualquer pessoa podia ver. Os olhos cansados de Lincoln, a poeira nas botas dos soldados, a cadeira vazia e o homem silencioso no centro, William Donovan. Ao lado, um painel biográfico completo, reconstruído a partir de cartas, documentos e da própria imagem. Uma linha do tempo de sua trajetória militar, sua misteriosa remoção, o memorando sobre o posto sombra e, claro, a carta assinada por Al, número 42. A frase que resume tudo. Acima da exposição, Clary mandou imprimir em destaque uma das frases da carta de Lincoln. Alguns lutam com espadas, outros com o silêncio. A frase estava posicionada logo acima da réplica da cadeira. Aquela que na foto aparecia vazia. Ali estava o legado de Donovan. Número 43. O reconhecimento silencioso. Clary permaneceu ali nos primeiros dias da exposição, observando discretamente enquanto grupos escolares, veteranos e turistas se aproximavam da fotografia e do painel com a história de William Donovan. A maioria nunca tinha ouvido falar dele, mas algo naquela imagem os fazia parar. Alguns liam a carta 2 vezes.
Outros apenas encaravam a imagem em silêncio. Clary não queria que ele fosse tratado como um herói. Ela só queria que o vissem. E isso já era suficiente. Número 44. O dever cumprido. No fim de tudo, apesar das ordens ocultas, da presença silenciosa e da mensagem costurada com a data fatídica de 14 de abril, William Donovan fez exatamente o que Lincoln havia pedido. Ele permaneceu onde ninguém esperava. Ele observou, mesmo quando ninguém sabia que era necessário olhar. E quando o mundo seguiu em frente sem ele, ele não pediu para ser lembrado. Mas o tempo, como sempre, tem sua própria forma de lembrar. Número 45. A pergunta que fica: uma única fotografia, um soldado desaparecido, uma mensagem escondida, perigosa demais para ser lida pela história oficial. E agora resta a pergunta: o que você faria se descobrisse uma prova de que o passado não é como nos ensinaram? Você esconderia ou mostraria ao mundo? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!